Fala pessoal ligado no Estação Enfermagem, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Santos e no vídeo de hoje nós vamos comentar algumas rotinas de um estagiário, do auxiliar e do técnico de enfermagem, principalmente dentro da unidade hospitalar, ou de repente PSF, UBS, clínica de idosos, enfim. Quais são as principais rotinas? Vamos saber então? Roda a vinheta e vamos lá. Bom, antes de tudo, não esquece de você curtir esse vídeo, dar um like, porque é muito importante para o crescimento do canal, para a gente poder disseminar mais conteúdos como este aqui do canal, para você e para as outras pessoas que também estão procurando vídeos como esse. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Não esquece de assinar aqui, aliás, de dar uma cutucada aqui no sininho de notificações, aciona ele para que você seja notificado de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal. Beleza? Vamos lá então, rotinas do estágio. Gente, eu lembro do meu primeiro estágio, do auxiliar de enfermagem. Nossa, eu ficava desesperado. Falei, meu Deus, agora eu de branco, o que vai acontecer no hospital? Se alguém desmaiar, se alguém morrer, se alguém tiver uma parada cardiorrespiratória, o que eu vou fazer? Me dava um desespero. De repente alguém teve uma síncope lá, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, realmente, eu ficava muito preocupado. Mas depois que, quando eu comecei nos estágios, e eu vi realmente que não era nada daquilo, nossa, como eu fiquei mais tranquilo. Não é que você não vai ver cenas como esta, claro que vai ser comum a partir desse dia para você, né? No dia a dia você vai visualizar muitas intercorrências, mas não esse bicho de sete cabeças, porque você tem respaldo com o seu supervisor. Nada que você não saiba fazer e não tem segurança, você não vai praticar no seu estágio. Então, fique tranquilo, vá com o coração aberto e também com a mente aberta para você aprender, beleza? Bom, primeiro de tudo, a primeira rotina, né, que nós temos no estágio é a questão da pontualidade. Não se esqueça de ser pontual, organize-se em relação ao horário, chegue antes, não tenha realmente atrasos. Claro que cada dia a gente tem um episódio diferente, mas programe-se para chegar com antecedência. Sabe por que isso? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque tem hospitais que realmente são muito rigorosos na entrada. E se você chega um minuto a mais, tem supervisor, tem segurança que não vai deixar você entrar. E isso não é nem culpa do professor, é do próprio hospital que não deixa entrar. Eu trabalhava aqui, aliás, fazia estágios aqui em alguns hospitais públicos aqui da Zona Sul de São Paulo, e realmente eles eram muito criteriosos. E quantos amigos aqui em diversas turmas ficavam para trás, até de outras turmas que faziam estágios também naquele local que a gente conhecia, que não entrava porque chegou tarde, não tinha realmente comprometimento com o horário. Então, cuidado com o horário, chegue antes do previsto, para que você se organize, tome ali um bom café, se organize, também se interaja ali com o professor, com o supervisor, para as principais rotinas que você vai encontrar dentro do estágio. A primeira impressão que quando você entra no hospital, a principal rotina ali é que você vai conhecer o setor como um todo, a principal dinâmica. Então, entrei num pronto-socorro, você vai conhecer os materiais que são utilizados, como monitor cardíaco, um carrinho de parada, um desfibrilador, vai conhecer de repente o aparelho de eletrocardiograma, vai conhecer ali o balcão de enfermagem, os medicamentos, quais são os principais medicamentos que a gente usa no pronto-socorro. Então você vai conhecer a unidade. Isso não significa que você não possa atuar nesse primeiro dia. Você pode atuar, o supervisor deve já ter uma atividade para você. É claro que muitas vezes tem reconhecimento de campo, mas é um dia proveitoso. Lembre sempre de uma coisa, aproveite os estágios, não tenha preguiça, porque muitas oportunidades que você acabar ocultando, que você não dá valor, lá na frente vai te fazer falta. E faz falta muito, gente. Escute o que eu estou falando. Muitas pessoas aí que estão me assistindo tiveram essa rotina agora da pandemia, não tiveram muitas oportunidades no estágio e realmente elas ficaram muito preocupadas e realmente algumas das coisas vão fazer falta lá na frente. Isso não significa que elas não vão aprender sim, mas realmente se tivessem um pouco mais de oportunidade, com certeza seria bem melhor. Então aproveite os estágios para que você aprenda, tá? Então, horário, primeira coisa, chegue no horário. Segunda coisa, a roupa, né? Você precisa sempre ter uma roupa lavada, bem passada, o jaleco bem passado. Você precisa estar
realmente bem apresentado para poder realizar os seus estágios. E outra coisa muito importante, né, gente? Usou essa roupa do estágio, coloca para lavar e no dia seguinte já é outra roupa. Lembra que essa roupa está cheia de bactérias e você às vezes chega em casa, senta no sofá, vai para a cozinha, passa a mão naquilo outro. Então você está trazendo contaminação do hospital para sua casa. Então, chegou em casa, tira essa roupa, põe para lavar e no dia seguinte outra roupa nova para você utilizar no estágio, ok? Então, ó, roupa branca, sapato branco, cinto branco, a calça, cuidado meninas para não colocar calças muito apertadas, chamativas, isso realmente diz muito sobre a sua conduta, cuidados com o decote, então esteja bem asseado, bem apresentado, com o jaleco fechado, com uma roupa realmente bem preparada, ou seja, branca, mas ideal para você ter realmente sucesso para a sua apresentação nos estágios. Lembro de uma coisa muito importante que eu realmente notei nos meus estágios. Alguns dos funcionários, os colaboradores que estão dentro do hospital, muitas vezes eles estão te assistindo e muitas vezes podem te dar oportunidades no futuro quando você se formar. Então você pode fazer uma amizade ali, então cuidado, é muito importante a questão da sua aparência e da sua apresentação, beleza? Outra coisa muito importante que nos estágios você vai ter com certeza é a questão da avaliação do paciente como um todo, né? Você vai aferir sinais vitais, você vai realizar a anotação de enfermagem, você vai ministrar medicamentos, você vai observar as principais rotinas, os principais cuidados de enfermagem com alguns dispositivos, como acesso venoso periférico, como um dreno de tórax, enfim, você vai ter ali muitas atividades. Então, tenha um caderninho pequeno de bolso que caiba ali no bolso do jaleco, para você anotar tudo o que é importante, para você não só realizar a anotação de enfermagem, mas alguns dados importantes que você precisa até para o seu estudo. Então, de repente, qual o procedimento que você nunca tinha visto, quais são, por exemplo, os cuidados de enfermagem ali com um dreno de Penrose, por exemplo. Quais são os cuidados de enfermagem ali depois de uma aspiração orotraqueal. Então são detalhes que você pode relatar nesse caderninho. Então caderno, lápis, borracha. Por que lápis e borracha? Porque você pode realizar cálculo de medicamentos dentro da unidade hospitalar. Eu também quero aliviar um pouco o seu coração, você que de repente não tem muita prática com cálculo. É claro que aqui no canal você pode explorar muitos vídeos que falam de cálculo, você pode aprender aqui sempre com a gente, mas dentro da unidade hospitalar você não vai fazer tantos cálculos assim. São raros os cálculos que você vai fazer, tenha certeza disso. Mas lá no hospital o professor pode cobrar esses cálculos de você. Então treine e tenha um caderno com lápis e borracha para você realizar os cálculos ali e saber praticar para que você aprenda. Não leve só caneta, né? Porque o cálculo de caneta não serve, gente. Tem que ser lápis e borracha para você aprender. Então, caderno, caneta azul ou preta, ou vermelha, né? Mas a preta e a azul, que são as principais canetas que são orientadas aí na utilização, use com caderninho para que você faça as anotações pertinentes, ok? Outra coisa muito importante, leve a tesoura, leve também um termômetro, porque faz parte da rotina da aferição dos sinais vitais. Como a aferição dos sinais vitais é algo muito importante, é a principal rotina que o técnico auxiliar faz quando chega na unidade hospitalar, então lembre-se quais são os sinais vitais, para você associar com os materiais que você vai levar para essa rotina. Então, estetoscópio, porque você vai aferir a pressão arterial. Então, esfigmomanometro, esfigmomanômetro, ok? Junto com estetoscópio, onde você vai aferir a sua pressão. Você também deve ter o seu termômetro, porque você vai aferir a temperatura do paciente. É ideal que você tenha um relógio analógico, mas porém a norma da NR32 você não pode ter nenhum tipo de adorno, como brinco, anel, então você não pode também ter relógio, mas se você pegar o relógio e colocar dentro do bolso e apenas na aferição da frequência cardíaca você usa o relógio analógico, depois você faz a asepsia desse relógio, limpe com álcool, a 70%, com uma compressa limpa e guarde no bolso de novo, onde você vai aferir a frequência cardíaca deste paciente, tá? E o relógio também pode te ajudar na aferição
da frequência respiratória, que você também pode contar, você sabe a técnica aí de aferir a frequência respiratória, né? Então, você finge que está contando a frequência cardíaca enquanto você está de olho na simetria do tórax e vai ver ali quantas vezes o paciente vai respirar e expirar, lembra? Então, só uma dica aqui, já adiantei aqui algumas coisas em relação aos sinais vitais. Então, perceba, aferição de pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca e frequência respiratória. A questão do quinto sinal vital, que é a avaliação da dor, aí você não precisa de um material específico, porque você pode avaliar ali a queixa álgica do paciente, vai relatar para o seu supervisor, para o seu superior de enfermagem, para a equipe que está ali tomando conta do paciente, que é colaborador do hospital, e o médico vai passar alguma intervenção ali, onde o paciente depois vai ter a melhora, ou de repente algum tratamento que pode ser que demore um pouco mais para evoluir ali na melhora, mas você pode relatar isso na anotação de enfermagem também. Lembre que a dor, ela precisa ser anotada, né? O começo, qual a avaliação, o que o paciente está sentindo, qual é a escala, a nota que dá para a dor, depois o tratamento com medicação, por exemplo, e depois a avaliação da melhora, ok? Isso faz parte da anotação de enfermagem. Outra rotina que você vai ter é a administração de medicamentos. Então já consulte quais são os principais medicamentos que eu vou usar dentro de um pronto-socorro. Quais são os principais medicamentos que eu vou usar dentro de uma clínica médica. Do pronto-socorro já posso te adiantar aqui para você. Você vai usar muito dipirona, por exemplo, né? A dipirona que na ampola você pode fazer tanto intramuscular quanto endovenosa, né? Então você tem que ler muito bem a prescrição, né? Para fazer a diluição de uma dipirona quando você for ali realizar no acesso periférico. Você também pode fazer ali numa seringa de 3 ml, por exemplo, uma injeção intramuscular com a dipirona. Então você precisa ver a via. Então dipirona, diclofenaco sódico, que é o Voltaren, a benzetacil, o arcilin, dispacilina, Rocefin, tem o Keflin, adrenalina. Então são muitos medicamentos que você vai usar dentro do pronto-socorro. Então já estude sobre esses medicamentos. Aqui no card principal, aqui onde você está vendo agora, tem uma revisão nossa aqui de outra aula que nós falamos sobre os principais medicamentos dentro do pronto-socorro. Vai te ajudar bastante. Então estude para que você faça o cálculo e você também ministre de forma correta. Essa é uma das principais rotinas de um estagiário. A administração de medicamentos. Então você precisa saber fazer cálculo. Você precisa saber traduzir ali uma prescrição, saber qual que é a via, saber quais são os cuidados. Hoje você sabe que tem 13 certos na questão da administração de medicamentos. Então estude os 13 certos. É algo importante para o auxiliar técnico saber para administração desses medicamentos, ok? Porque a administração de medicamentos é algo muito importante, onde pode causar eventos adversos com os nossos pacientes. Evento adverso é todo o dano que acontece com o nosso paciente. Então cuidado, porque a medicação é muito importante na questão da administração. Seja uma reconstituição, por exemplo, de um frasco com penicilina, seja na diluição de uma dipirona, por exemplo, seja uma rediluição de uma penicilina cristalina, não importa. Você precisa ter conhecimento. Estude através do canal aqui, você tem vários vídeos sobre isso. E também, se você tiver alguma sugestão que não tenha no canal, coloque nos comentários para que a gente também aqui ajude você na questão desses estudos de medicamentos. Então, essa é uma outra rotina muito importante dentro da unidade hospitalar, ok? A questão da anotação de enfermagem também é outra rotina muito especial e também onde você vai aprender a evoluir o paciente de uma forma cefalopodálica com o que o paciente está mantendo e o que você realizou com o seu paciente. A anotação de enfermagem, ela serve apenas para você colocar o que o paciente mantém e o que você realizou de procedimentos com ele. Então ali com o seu caderninho você vai fazer a anotação de enfermagem, quando você encontrou o paciente, quando você realizou o banho. Já vou falar uma coisa muito importante sobre o banho. Você medicou o paciente, você de repente levou o paciente para uma tomografia, realizou algum procedimento de enfermagem, como troca de um selo d'água, por exemplo. Então, tudo isso que você anotou, aliás, tudo que você realizou com o seu paciente, de procedimento você deve realizar a anotação de enfermagem, ok? Outra coisa muito importante que eu quero falar aqui para você é o banho no leito, ou banho de aspersão.
Muitas pessoas falam, professor, porque realmente banho, a gente sempre somos jogados para o banho ali, geralmente a gente é privado de fazer vários procedimentos, porque o professor não deixa, ou porque realmente a gente não tem oportunidade, toda clínica que a gente vai é banhos, e isso, aquilo, outro. Eu sei que realmente isso é uma coisa que é muito comum, de repente você que vai começar o estágio agora, você vai observar isso. Mas preste atenção, porque uma rotina de um banho no leito, ela é muito importante para o desenvolvimento da sua anotação de enfermagem e também para alguns procedimentos que você pode realizar. Quando você realiza um banho de aspersão, aliás, um banho no leito, por exemplo, você vai avaliar o paciente como um todo. Então você pode avaliar, por exemplo, como que está o acesso venoso periférico deste paciente. Você pode ver se tem sinais logísticos, por exemplo. Você pode verificar como que está um curativo, se tem realmente ali a contaminação por fezes, de repente um curativo na região sacral, na região das nádegas. Você pode de repente ter um curativo empapado com sangue. Então você observa isso no banho no leito, por exemplo. Como que está, por exemplo, posicionado ali um dreno, como que está posicionado tal catéter, como se o paciente está respirando com uma máscara cirúrgica, aliás, com uma ventilação mecânica, ou com uma máscara de Venturi, ou de repente com um catéter de O2. Então você vai avaliar ali o paciente. E o banho-leito realmente é muito rico de informações com o seu paciente. Lembre-se disso, paciente acamado geralmente tem procedimentos extras para a gente realizar, como curativo, entre outros procedimentos. Então ali, esse paciente é muito rico de informação para que você obtenha dados para sua anotação e também para avaliação, para procedimentos que você possa fazer. Banho de aspersão também, você pode colocar o paciente numa cadeira de aspersão, colocar debaixo do chuveiro, e você também tem que proteger, por exemplo, uma bolsa de colostomia, você vai avaliar como é que está aquela bolsa, você pode ver alguma lesão que de repente esteja coberta pela fralda. A gente sabe que hoje lesões por pressão são muito comuns, principalmente em pacientes acamados. Então você também vai enfrentar isso, né, por exemplo, e pode avaliar num banho de aspersão, por exemplo. Tá? Então, essas são as principais rotinas que você vai realizar. E também alguns procedimentos, tá? Lembrando que hoje você vai ficar mais centrado nos cuidados de enfermagem. Toda a questão de passagem de sondas é com o enfermeiro, né? Hoje, por exemplo, o auxiliar não passa mais sonda gástrica, não realiza mais sondagem de alívio. Então, hoje é o enfermeiro que realiza estes procedimentos. Mas os cuidados de enfermagem e também o auxílio com o enfermeiro, você deve prestar atenção. Então, por exemplo, vai passar ali uma sonda vesical de demora. Você vai ali, no caso, auxiliar na abertura dos materiais para o cateterismo vesical daquele paciente. Você vai ministrar, por exemplo, dieta através da sonda nasointeral. Quais são os cuidados com uma sonda nasointeral, por exemplo? Cuidados com uma sonda gástrica, uma colostomia, uma gastrostomia, uma jejunostomia, uma ileostomia. Agora, esses procedimentos você tem que saber os cuidados de enfermagem. Então, são rotinas, principalmente pacientes com ostomias, pacientes com drenos, né? Então, tudo isso é rotina dentro do hospital que você vai realizar. Agora, uma coisa muito importante, até quero chamar a atenção de alguns supervisores e estágios aqui, até mesmo para você, aluno, ficar um pouco mais atento. Existem alguns supervisores que são contratados pela unidade hospitalar que de repente não tem muita experiência, não tem vivência dentro da unidade hospitalar. Você que é estagiário tem um pouco de paciência, mas também converse com esse professor e esse supervisor para que você tenha a oportunidade de você realizar o procedimento quando você tiver oportunidade. E você que é supervisor de enfermagem, se você realmente não tem habilidade para ficar naquela clínica, rejeite essa oportunidade. De repente, pegue uma clínica que você tenha mais afinidade, porque o técnico e o auxiliar perdem muito com alguns procedimentos que eles deixam de realizar. Por exemplo, uma punção venosa periférica, por exemplo. Hoje o técnico e o auxiliar precisam saber funcionar. Então, isso é uma oportunidade extrema para um profissional da área da enfermagem aprender a funcionar. Isso é muito importante. Então, você que de repente não tem habilidade
ou de repente, porque eu tenho medo de deixar o profissional. Cuidado com essas atitudes, porque você vai prejudicar o seu estagiário. Então, se você não tem muita afinidade, não se responsabilize por esse estágio. Deixe outro profissional capacitado para poder auxiliar. E você pode ter outra oportunidade, de repente, do seu conhecimento. Você precisa ver a sua experiência, que você tem habilidade, pegue a clínica que você realmente consegue gerenciar ali com os seus estagiários. Beleza? Fica o pedido aqui do nosso canal para você que é supervisor de estágio, ok? Então ali, você estagiário, também outro procedimento é a punção venosa periférica, como eu falei. Você pode trocar um acesso, por exemplo, se passou das 72 horas. De repente, você pode chegar a algum hospital que já tem um protocolo de 96 horas, como hospitais um pouco mais estruturados, eles já utilizam esse protocolo. Tudo vai conforme o protocolo da instituição. Claro que os materiais que eles vão usar, os dispositivos, muitas vezes são diferentes, né? Uma película mais sensível na hora da fixação, de repente pode pegar um catéter, como um catéter íntima, por exemplo. Então são catéteres mais sofisticados e que realmente existe um pouco mais de durabilidade na questão da manutenção desses catéteres. Então muitas vezes fica um pouco mais, claro que nada mais que 96 horas, mas o protocolo diz 72, mas de repente você pode pegar esse protocolo dentro da unidade hospitalar onde você vai estagiar, ok? Então, punção venosa é uma prática. Coleta laboratorial dentro de uma unidade básica de saúde, por exemplo. Nossa, que oportunidade você vai ter. Eu tive muita oportunidade de puncionar dentro do meu estágio. Realmente eu agradeço muitos meus professores que me deram essa oportunidade. Então, é uma rotina que você vai ter, ok? Então, muitas pessoas procuram cursos livres, né? Aqui tem vários alunos que vêm realmente nos estágios, ou antes de começar o estágio, pegar a prática de punção. Ótimo! Se você tiver essa condição, faça, porque é muito importante para a sua habilidade, tá? Então, rotinas, por exemplo, de um enteroclisma, né? Muitas vezes você vai colocar uma sonda retal no paciente, você precisa ficar observando ali. Se o paciente tiver cólica, você precisa orientar o paciente no banheiro ou realizar a troca desse paciente quando ele evacuar. Então, outro procedimento que você pode realizar. Cuidados com dreno de tórax também, outra rotina hospitalar muito importante também, que é realizado, né? Então, a troca do selo d'água, você também tem que observar o protocolo da instituição, geralmente aí protocolo com 500 ml de selo d'água. A gente sabe que pode trocar com soro fisiológico ou água destilada, mas é importante você verificar qual é o protocolo desse hospital. É muito importante essa questão, tá? Então, cuidados com dreno de Penrose, por exemplo, onde você vai cuidar ali na manutenção da quantidade de secreção que tem. Você também pode cuidar de uma sonda de gastrostomia, né? Não fazendo curativo quando a sonda, né, ela já está ali já está localizada no estômago do paciente. Você não pode colocar curativo, deixa ela respirar, faça a limpeza apenas como deve ser feita e deixa ela aberta, respirar, ok? Cuidado com a infusão também, sempre 20 ml antes e 20 ml depois de água. Então, são rotinas que você pode realizar dentro da unidade hospitalar. Eu acredito que eu falei aqui as principais, a maioria. Se você realmente tem alguma dúvida ainda de outras rotinas que você ouviu que você pode ter, né, e não foi mencionado aqui, deixe nos comentários que a gente faz um segundo vídeo aqui para orientar você para o vídeo não ficar muito longo também. Mas estas são as principais rotinas de um auxiliar e um técnico de enfermagem, principalmente dentro da unidade hospitalar. Claro que algumas delas você também vai enfrentar dentro de uma UBS, né, uma unidade básica de saúde, de um PSF, que é o Programa de Saúde da Família, mas as principais rotinas, principalmente dentro da unidade hospitalar, são essas que a gente mencionou aqui, ok? Bom, então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aqui no vídeo, é muito importante para a gente poder divulgar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que precisam, que de repente têm dúvidas desse tema como você, ok? Publique nas suas redes sociais, divulgue a situação de enfermagem para que a gente consiga disseminar mais conhecimento para todos os nossos colaboradores e parceiros da enfermagem, ok?
Então, vai ficando aqui o meu grande abraço para você, muito obrigado pela audiência e a gente volta no próximo vídeo com mais informações para você. Um grande abraço e até lá!